Glórias a Deus, aleluias. Louvado seja o Senhor Jesus. Paz do Senhor para todos os nossos irmãos em Cristo Jesus, que Deus os abençoe grandiosamente. É uma maravilha poder estar com vocês mais uma vez, aprendendo da gloriosa palavra do Senhor. Deus tem nos dado de sua infinita graça, tem manifestado em nossas vidas aí da palavra de Deus, o conhecimento e da sabedoria a cada sexta-feira, para que nós estejamos aprendendo juntos da palavra de Deus. O Senhor Deus tem algo para nós, amados, preparado para nós. E nós só conseguimos alcançar este algo da parte de Deus. Não só os algos que nós amamos de alcançar aqui na face dessa terra, como além disso, além dessa vida lá no reino celestial, nós alcançaremos com base na palavra de Deus, estando firmes e alicerçados na vontade e no querer do Senhor. O Senhor Jesus, Ele tem muito a fazer em nossas vidas através de sua palavra. Por isso é importante nós aplicarmos a palavra de Deus em nosso coração, praticar ela todos os dias, para que nós possamos estar a cumprir a vontade do Senhor. E não tem como cumprir a vontade de Deus sem obedecer a sua palavra. Amados, hoje o título deste ensino, nós temos o nosso momento de ensino todas as sextas, a partir das 20 horas, aqui no canal, na página do Facebook da nossa igreja, na Igreja da Multiforme Graça de Deus. E hoje nós temos aqui um título, um tema para este ensino, que é o pecado e o cristão. Pecado e o cristão. Vamos falar hoje um pouco sobre o pecado e a relação com o cristão, e trazendo aqui algumas verdades da palavra de Deus em relação a isso, para que a gente possa compreender, aprender, entender e viver o que Deus tem preparado para as nossas vidas. O que significa a palavra pecado? O que é pecar? Na concepção cristã de todas as pessoas da igreja, sabe que pecar é fazer algo que é contrário à vontade de Deus. Lá no hebraico, a palavra pecado se fala shatat, que significa errar o alvo. Já no grego, no Novo Testamento, você encontra a palavra pecado. O pecado ali no grego seria amartia, que significa sair da direção, que também seria basicamente o mesmo que errar o alvo. Então, tanto no grego como no hebraico, nós vamos saber que pecar contra Deus, o pecado, é você errar o alvo, é sair da direção. E nós sabemos que o alvo do cristão, estabelecido pelo próprio Deus, é cumprir a vontade do Senhor, é na obediência, é no viver ao querer dele, obedecer os seus mandamentos, a sua palavra, é viver longe daquilo que entristece o Senhor, viver em santificação, em comunhão, enfim. Tudo aquilo que é pró a vontade de Deus, que agrada ao Senhor, é contrário, obviamente, ao pecado. Então, quando nós fazemos algo contra Deus, que entristece ao Senhor, que fere a santidade de Deus, então nós estamos pecando. Então, a palavra pecado no grego e no hebraico, ela tem aí o mesmo significado, tá? Bom, então vamos agora, a partir desta introdução, adentrarmos ao ensino de hoje. E em segundo lugar, que eu coloquei aqui como, no caso, um subtítulo, a gente falou da introdução, agora vamos já partir para dentro do ensino propriamente dito. Todos somos pecadores, todos nós somos pecadores. Não existe quem não seja pecador. Todo que é nascido de mulher é pecador, tá? Então não é porque o fulano de tal, porque o Betrano de tal, não. Todos somos pecadores. Não importa qual cargo nós tenhamos na igreja, não importa se a gente prega a palavra, se a gente tem o dom do conhecimento, tem ali o dom do mestre, não importa. Todos nós somos pecadores. Por mais que nós conheçamos a Bíblia, temos conhecimento, nós continuamos sendo pecadores e devedores diante de Deus. Então não existe quem não seja pecador, Então, independente de função, de cargo na igreja, dentro do ministério, dependente de placa de igreja, não adianta. Todos nós somos pecadores e é isso que a Bíblia nos fala. E nós somos pecadores duas vezes. Uma porque nós nascemos em pecado e somos originários, um fruto de um ambiente já pecaminoso.
né? A gente sabe que quando Adão ele comeu do fruto proibido, né, o pecado ele veio a fazer parte da vida do homem e houve uma desconexão, né, um rompimento da ligação que o homem tinha com Deus. Então todos que nasceram com esse rompimento, né? Conhecemos, sabemos, né, do sacrifício de Cristo que veio para fazer essa ligação novamente, mas o rompimento ele ainda é existente. Todos que nascem em pecado. Esse rompimento ele continua existindo e ele é ligado a partir do momento que a pessoa aceita Jesus, né, e se arrepende aí dos seus pecados e busca viver uma vida voltada ao Senhor. Aí há de novo essa ligação para com Deus. Mas todos nascemos com esse rompimento, essa desconexão entre, né, em nós, entre o homem e Deus. Então, nós somos pecadores duas vezes. Uma porque nós nascemos em pecado. Como diz o salmista, nem pecado concebeu-me minha mãe. E nós somos pecadores, segunda vez, porque nós pecamos, nós erramos diante de Deus. E as nossas falhas, elas podem ser minúsculas, mas ela continua sendo um erro e um pecado diante de Deus. Não existe pecado gigantesco e pecado pequenininho perto de Deus, diante de Deus e da santidade de Deus. Tudo é pecado e tudo pode vir a nos condenar se não há arrependimento. Então, independente daquilo que é cometido, continua sendo pecado, né? Então, se uma pessoa rouba um carro 0 km ou rouba um alfinete, uma agulha, diante de Deus isso é errado e é pecado. Porque diante de Deus não tem tamanho, né? Pecado é pecado e ponto final. A Bíblia nunca tratou, quando relaciona, né, as ações do ser humano contra Deus, ela nunca fez uma mensuração, né, nunca pôs uma balança, né, para dizer o que pesa mais e o que pesa menos. Diante de Deus, pecado é pecado, né? Então nós temos que buscar a nossa vida no Espírito Santo para que nós possamos estar cheios dele, do Espírito, para que nós venhamos a nos livrar, né, do pecado, né, a cada dia e vencendo a vida de pecado que tenta nos induzir, nos conduzir, nos controlar. Lá em Romanos capítulo 3, verso de número 23 e 24, Paulo escreveu dizendo: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Ou seja, todos pecaram. E a palavra todos aqui é literalmente todos. Não existe alguém na face da terra que não tenha pecado, né? Desde Adão até a última pessoa que nasceu no dia de hoje, tem pecado diante de Deus, nasceu em pecado, né? Então todos pecaram e todos destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, a glória de Deus para as nossas vidas não é algo meritório, tá? Não merecemos isso. Não é algo que possa ser conquistado por nós, porque não há nada em nós que possa atrair a salvação e a glória de Deus para nossas vidas, tá? A não ser que o sangue de Cristo Jesus. Por isso Paulo continua dizendo, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Então é Cristo Jesus que nos concede a oportunidade de adentrarmos a glória celestial. Através dele nós estamos a viver a vontade do Senhor. Se não fosse o sangue de Jesus, ninguém conseguiria ter acesso a isso. Amém? 1 João 1,8. Se dissemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. E lá em 1 João 1,10, eu li 1,8, né? Agora 1,10 diz assim: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então o próprio apóstolo João, que eu li aqui o verso de número 8 do capítulo 1 de 1 João, ele diz que se nós dissermos que nós não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos e não há verdade em nós. Tá? É um engano, nós nos enganamos. Se nós olharmos para a nossa vida e acharmos que nós não temos pecado, nós estamos nos enganando. Não sou eu que digo, mas a Bíblia é sagrada. Estamos nos enganando e não há verdade de Deus em nós. Tá? Então nenhum ser humano pode olhar para si e dizer eu não tenho pecado ou eu não peco contra Deus. Porque se assim proceder, ele está enganando-se a si mesmo e a verdade de Deus não se encontra nele. Aí no verso de número 10, o que João disse? Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, a partir desse momento que nós olhamos para a nossa vida e achamos que não pecamos, que não temos pecado e pronunciamos isso ainda, nós já estamos pecando. Somos mentirosos, porque não é isso que procede verdadeiramente da essência do ser humano. O ser humano ele só tende a entregar pecado e a cometer pecado. Se não for Deus, eu repito, né, como eu disse anteriormente,
Se não for Jesus, o Espírito Santo em nós vivemos uma vida de pecado em pecado sem freio, né? Mas quando nós temos uma vida no Espírito Santo de Deus, então essa vida de pecado ela vai sendo deixada para trás. Não significa que nós não vamos pecar. Vamos pecar? Obviamente que sim, porque somos seres humanos. Mas nós sempre estaremos nos aperfeiçoando em Deus. E Deus vai estar nos aperfeiçoando, na verdade, né? E o Espírito Santo nos santificando e nos justificando, né, a cada dia. Só que aí nesse mesmo livro, né, na epístola de 1 João, tem uma contradição que o próprio apóstolo ele faz. Uma contradição olhando assim, numa visão rápida, né, numa leitura rápida. Olha só, 1 João 3,9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Mas espera aí. João disse antes que se dissermos que não pecamos, que não temos pecado, somos mentirosos. Aí ele vem aqui no 3:9, né, e diz: todo que é nascido de Deus não comete pecado, não pode cometer pecado. Então, aparentemente há uma contradição, né? Mas se nós formos analisar os textos bíblicos, nós vamos compreender claramente que na primeira questão aqui, o apóstolo João está falando sobre o pecado natural de qualquer ser humano, né? Independente se ele é cristão ou não, se ele vive uma vida em Deus ou fora de Deus, é o pecado natural de todo ser humano. É disso que João está falando, da naturalidade do ser humano, da sua natureza, né? Só que aqui no capítulo 3, verso de número 9, ele já está falando de uma vida de pecado. Está falando de uma vida voltada ao pecado e longe dos caminhos da vontade de Deus. Por isso ele diz: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Ou seja, se eu aceitei Jesus, da água e do Espírito, o Espírito Santo de Deus habita em mim, então eu não vivo uma vida de pecado. Eu posso errar? Obviamente que sim. Vou mostrar lá em João 1,10, João 1,8. Eu posso vir a errar, obviamente. Porém, não vou viver uma vida voltada ao pecado e sabe, se lambuzando no pecado. Por quê? Porque eu sou nascido de Deus. E a semente, como diz aqui, sua semente permanece nele, ou seja, a semente de Deus permanece em mim. Então eu não vivo uma vida de pecado, porque eu sou nascido da parte de Deus, tá? Então há uma diferença aqui. Então pecar é natural. Porém, viver uma vida estabelecida, alicerçada no pecado, aquele que é nascido de Deus não é comum, isso não é natural, isso não pode existir. Ele tem que se livrar disso. E isso acontece, obviamente, através de Cristo Jesus, né? E até porque, amados, as pessoas acham que pecar é matar, pecar é roubar, pecar sei lá. As pessoas acham que pecado é só isso, sabe? Tem gente que acha que só porque não mata ninguém, não rouba ninguém, acha que não tá pecando contra Deus. E não é assim que funciona. Na verdade, a nossa própria mente, nós pecamos com a nossa mente, nós pecamos com o nosso sentimento, nós pecamos com as nossas palavras, tá? A Bíblia diz que a língua, ela pode matar e ferir mais do que a espada, tá? Então a língua é um órgão mortal, ela pode matar alguém. Tá? Ela dói mais, né? A língua ela dói mais do que às vezes um tapa, um soco, né? Um tapa, ele amanhã, depois, talvez já não sente mais nada, né? O corpo já não sente mais a dor. Mas o que a língua comete, amado, tem coisas que duram para a vida inteira. Tem pessoas que não conseguem perdoar, que leva mágoa pro túmulo mesmo. Por quê? Porque a língua ela é terrível. Por isso a Bíblia diz, né? Aquele que domina a língua consegue dominar todo o seu corpo, né? Então a língua ela é mortal. Então existem vários outros tipos, digamos assim, de pecado que vai além do matar, do roubado, né, prostituir, do adultério, né? A nossa mente ela pode fazer muitas dessas coisas. Sem que nós façamos ali visivelmente, né, na ação. Ela pode ser feita aqui dentro, tá? Eu posso roubar aqui dentro, eu posso matar aqui dentro, eu posso adulterar aqui dentro. O próprio Jesus disse, né, que aquele que olha, né, para alguém com um olhar impuro, desejando a pessoa, já cometeu adultério. Então, enquanto lá no Antigo Testamento diz, não adulterarás, quem adulterar sofre as consequências e é pecado diante de Deus, já vem Jesus e diz, não, se você só pensar, você já adulterou, você já pecou.
Então, os sentimentos nossos, eles tendem a ser pecado também diante de Deus, tá? Então não é porque a gente olha para a vida do fulano Beltrano, a gente não pode colocar ninguém num pedestal e dizer, não, aquele lá é um homem santo mesmo. Você não sabe o que se passa aqui dentro, ó. Não sabe o que se passa aqui dentro do coração, tá? E isso só Deus conhece. Quando chegar naquele dia, pode ser que não consiga a salvação, porque há pecados no interior, na mente, na alma, no coração, coisas que as pessoas não viam, mas era existente dentro de si. Então nós cristãos temos que nos policiar, nos policiamos tanto para não pecar diante dos outros, né? Para não cometer isso, não cometer aquilo outro, mas nós esquecemos daquilo que está aqui dentro, né? O nosso pior inimigo, adversário, não é o diabo, somos nós mesmos, tá? Até porque o diabo ele não consegue fazer nada contra a sua vida se você não permitir. Logicamente tem a permissão de Deus, fora a permissão de Deus, né? Nada ele vai conseguir. Ele pode te tentar de 1 milhão de maneiras e de formas. Ele só vai conseguir fazer com que você caia se você permitir. Então, Deus vai permitir que o diabo nos tente, ele já permite, nós sabemos disso. E agora cabe a você, né? Como Deus disse para Caim, né? Conhecendo o coração de Caim e sabendo que ele queria matar Abel, seu irmão Abel. Falou, o pecado jaz à sua porta, a ti te cumpre dominá-lo. Ou seja, o pecado ele jaz à nossa porta, amados, e nós temos que dominar ele. Então não acha, né? Tem pessoas que não, porque eu não mato ninguém, não faço... Não, eu sou uma pessoa boa. Mas aqui dentro, na alma, no coração, é ali que às vezes mora ali os pior dos pecados, né? Então por isso que nós temos que buscar muito, muito, muito ao Senhor, né? Para que nós possamos viver uma vida voltada ao querer e à vontade de Deus. Terceiro, Deus é o autor da santificação. Então, todos nós pecamos, todos nós somos pecadores. Isso já é dito, nós já compreendemos isso pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada. E agora nós temos que compreender que Deus, ele é o autor da santificação. Ao homem, ao ser humano, é impossível santificar-se a si mesmo, tá? Nós não conseguimos alcançar a santificação em nós mesmos sem a ajuda de Deus. Essa é a verdade, tá? Se nós, hoje, cristãos, aceitamos a Jesus e vivemos uma vida voltada a Cristo, né, no Espírito Santo, se nós cometemos o mínimo de pecado possível, não é por causa de nós, é por causa de Deus. Não há nada em nós mesmos, humanamente falando, mas é por causa de Deus. Então, se nós cometemos o mínimo de pecado possível, é porque Deus trabalha em função disso em nossas vidas. É puro trabalhar de Deus. Não há mérito nenhum em nós, né? Seria loucura nós chegarmos diante de Deus com nossas orações dizendo, Deus, o Senhor tem visto a minha vida e tem visto que eu não tenho pecado contra ti. Isso é loucura. Porque é o próprio Deus que gera isso em mim, a santificação. E se eu cometo o mínimo de pecado possível que um ser humano pode cometer, é porque Deus tem trabalhado na minha vida, no meu coração, na minha alma e no meu interior. Então, é Deus fazendo a obra, tá? Não somos nós, e sim Deus. Então, nunca vai existir mérito em nós, que diz, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Não, pode ser alguma, né? Então é sempre Deus fazendo a obra. Como, né, Jesus contou, né, aquela parábola, né, daquele homem que estava ali, né, aquele fariseu, né, que dizia, né, que era santo, que dava o dízimo de tudo, enfim, né, ele batia no peito ali, né, diante de Deus ali, falando, né, se engrandecendo diante de Deus. Enquanto isso, tinha um outro ali que era publicano, né, pecador ali, que chorava ali, falava com Deus, né, falando, perdoa porque eu sou pecador. E a Bíblia vai nos falar, Jesus, ele disse que quem foi justificado diante de Deus não foi aquele que não pecava, digamos assim, né, mas aquele que pediu perdão, né? Então essa é a verdade. Levíticos 20, verso número 8. E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Eu sou o Senhor que vos santifica. Um verso anterior a esse, o verso de número 7, lá está escrito assim, sede santo porque eu, o Senhor, sou santo. Então Deus pede para que nós sejamos santos. Mas aqui no verso de número 8 ele diz, eu sou o Senhor que vos santifica. Ou seja, a santificação, ela não é gerada por nós em nós mesmos, e sim por Deus. O esforço é nosso, né? A ação, a atitude, quem tem que tomar somos nós. Mas quem vai gerar essa santificação em nossas vidas é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. Então não tem como nós conseguirmos ou alcançarmos alguma coisa se não for através de Deus, se não for através do Espírito Santo. É Ele que gera isso em nós. Eu acendi uma luz aqui, tá? Mas não sei, talvez
ajude em alguma coisa. Bom, dando continuidade aqui, eu estou falando do tópico, que Deus é o autor da santificação. Amados, outra coisa que nós temos que entender ainda dentro deste tópico, que nós só não pecamos mais porque nós não somos expostos a mais pecados e tentações, essa é a verdade. Então, se eu olho para a minha vida e vejo que eu cometo o mínimo de pecado possível, que eu vivo uma vida de santificação diante de Deus, glória seja dada a Deus por isso, não há mérito em mim, não há mérito em nós, já disse isso. Nós só não pecamos mais, nós só não caímos mais em tentações, porque o Senhor nos livra muito, tá? Não é por causa de nós, e sim por causa de Deus. Então Deus não permite com que nós sejamos expostos a mais situações de pecado e tentação, porque Deus sabe muito bem no que cada um cairia, tá? E o diabo também sabe disso. E o diabo prepara laços para que isso aconteça, mas Deus ele nos livra muito, porque isso é a ação de Deus em nossas vidas para nos santificar. Se Deus permitisse que nós fôssemos tentados mais vezes e fôssemos expostos a mais situações de pecado, provavelmente nós pecaríamos mais. Mas isso não acontece porque Deus trabalha em nossas vidas. Volto a dizer, nós não somos nada. Deus é que gera isso em nós, não há mérito em nós. Nós não somos santos porque somos o bambambam da vez, ou porque lemos a Bíblia, porque temos um cargo na igreja. Não, isso é balela. É puro Espírito Santo de Deus trabalhando a sua misericórdia, a sua ação, o seu agir em nossas vidas. Como eu disse e repito, a atitude é minha, a ação é minha. Eu tenho que me esforçar, o esforço é meu. Mas o mover espiritual por trás disso é puramente de Deus. Se Deus não me santificar, eu não consigo ser santo diante do Senhor. Se o Espírito Santo não me santificar, eu não consigo alcançar a santidade do Senhor. É simples assim, tá? Inclusive até lá em 1 Tessalonicenses 5:22 diz para nós fugirmos da aparência do mal. Então o apóstolo Paulo diz, fugir da aparência do mal. Porque se nós formos expostos a mais situações de pecado, de tentação, a probabilidade de cairmos é maior. Por isso a Bíblia nos diz, foge da aparência do mal. Porque há uma possibilidade ali, uma probabilidade de você cair e acabar se voltando àquilo que não é da vontade de Deus. Lembrando, e quero ser redundante aqui propositalmente, pecado não é só matar, roubar, se prostituir, não é só isso. O pecado está aqui dentro da nossa mente, do nosso coração, tá? Fugir da aparência do mal não é só, eu estou vendo uma coisa ali naquela rua, eu vou para outra rua, não é só isso. É um pensamento que vem aqui, um sentimento que vem no coração e você busca Deus ali, Deus repreende dentro de você aquilo, começa a orar a Deus, pedir misericórdia e começa ali a buscar o Senhor e a voltar sua mente para as coisas de Deus, para que aquilo que veio tentar entrar na sua mente, no seu coração, aquela seta do adversário, ela não prevaleça contra a sua vida. Tá bom? O verso aqui de Hebreus 10:14, para fechar esse tópico, diz assim, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, por meio de um único sacrifício, que é o quê? O sacrifício de Cristo. Ele nos aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Quem está sendo santificado? Somos nós. Tudo aconteceu por quê? Porque Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. E ele nos enviou o Consolador. Ele disse, eu irei, voltarei para o meu Pai, mas eu vos enviarei outro Consolador, né? E a palavra outro ali no grego é alos, que significa alguém do mesmo tipo. Então alguém como Jesus, com o mesmo poder, com o mesmo amor, né, com o mesmo o consolador, né, também para nos consolar, para nos guiar, enfim. Outro consolador, e esse consolador é o Espírito Santo, tá? Então, por meio de um único sacrifício, que é o sacrifício de Cristo, ele nos aperfeiçoa para que nós venhamos a ser santificados, né? Estamos sendo santificados a cada dia, amém? Ainda falando, né, obviamente, sobre o pecado e o cristão, aqui no quarto e último tópico, né? Vamos falar a respeito de Deus como o dono do perdão. E óbvio que Deus é o dono do perdão. Não tem como nós obtermos perdão de nossos pecados confessando ele para qualquer outra pessoa, né?
É lógico que o perdão ali, dependendo da situação daquilo que nós cometemos, ele tem que ser duplo, né? Se eu cometo algo contra o meu irmão, eu tenho que pedir perdão para Deus e pedir perdão para o meu irmão, tá? Eu preciso do perdão dos dois. Se meu irmão decidir não me perdoar, não tem problema. Se o perdão que eu pedi foi de coração, eu estou livre daquilo ali, tá? Mas diante de Deus eu tenho que pedir perdão. E obviamente que eu preciso do perdão de Deus. Se Deus não me perdoar, aí eu tô frito, né? Eu preciso do perdão de Deus. E Deus, obviamente, vai me perdoar. Se o arrependimento ele for sincero e verdadeiro, com certeza Deus me perdoa. Se o arrependimento ele não for sincero, não tem como alcançar algo da parte do Senhor, né? Mas 1 João capítulo 3, verso de número 20, ó. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas, né? Então Deus é maior que o nosso coração. Então se existe algo dentro de nós nos condenando, algo dentro quando diz coração, né? Não está falando do coração carne, né? Nós sabemos disso, né? Está falando da nossa alma, do nosso interior. Então se existe algo dentro de mim que me condena, o apóstolo João está dizendo, Deus é maior do que esse algo. Deus é maior do que o meu interior, Deus é maior que o meu coração, é maior que minha alma. Ou seja, o perdão de Deus, ele excede tudo e todas as coisas. Não importa quão grande seja na nossa concepção aquilo que nos condena. Por quê? Porque Deus é aquele que nos perdoa, Deus é o dono do perdão. E para Deus não importa, vamos falar assim, humanamente o tamanho do pecado. Porque o sangue de Jesus, ele não é inválido em algumas ocasiões. Ele é perfeito e eterno. Então, em todas as ocasiões, o sangue de Jesus, ele tem poder, tá? Então, ele não vai ter poder em uma ocasião sem outra ocasião, não. Isso não existe. O sangue de Deus tem poder a toda hora, a todo momento, e o poder de Deus não se acaba, né? Nenhum pecado, amados, é maior do que o amor perdoador de Cristo Jesus. Nós temos que ter concepção disso. O diabo ele trabalha muito na mente de muitos cristãos e muitos acabam se desviando por conta disso. Porque às vezes vive uma vida difícil de se livrar daquela ação ou atitude pecaminosa e por causa da sua dificuldade. Ele tem medo e vergonha de conversar e falar com os presbíteros da igreja, né? O pastor da igreja, né? Aqueles que podem ajudar, ou algum irmão propriamente dito, né? E às vezes por causa da vergonha ele se condena, né, diante daquilo, e o Satanás ele trabalha, né? O diabo trabalha na alma da pessoa, e a pessoa ela vai se condenando cada vez mais, até que ela acaba saindo dos caminhos do Senhor, porque ela acha que para ela não tem jeito, ela não consegue se livrar daquela vida ou daquela prática que é contra a vontade do Senhor, né? Então, por conta disso, a pessoa às vezes acaba se desviando dos caminhos do Senhor. E muitas das vezes que falta é orientação para que a pessoa ela entenda que na verdade quem perdoa é Deus, né? E nós podemos confessar as nossas debilidades, né, aos nossos irmãos e pedir auxílio, principalmente para o corpo de obreiro, que, né, teoricamente tem que estar capacitado ali na palavra no amor de Cristo para poder auxiliar. Eu digo teoricamente porque em muitas igrejas isso não acontece, amados, tá? Então, infelizmente, isso é existente. Em muitas igrejas isso é existente. Não vamos tentar colocar aqui uma cortina para esconder as coisas, não. A verdade é que muitas igrejas, infelizmente, o corpo de obreiros não tem conhecimento bíblico, não sabe ajudar ninguém, e quando tenta ajudar acaba atrapalhando mais ainda. Nós sabemos disso, de muitos casos em que conselhos errôneos, totalmente contra a palavra de Deus, que apoiam o pecado, foram dados e acabou se tornando uma tragédia maior na vida da pessoa, tá? Isso é existente, tá? Mas graças a Deus que nós temos um corpo de obreiros que conhece a palavra de Deus e que sabe manusear a palavra da verdade, que tem sabedoria, tem uma vida com Deus no Espírito Santo para poder auxiliar, né, os membros. Então, Deus, ele é o dono do perdão, tá? E nós temos que ter conhecimento e concepção disso. Ah, meu irmão, eu já sei disso, tudo bem, mas quando chega em dados momentos, parece que isso acaba ficando no esquecimento. E nós temos que nos lembrar disso e colocar diante de Deus, em oração, a nossa situação. Não importa quantas vezes você peque, amado, não importa. Deus é aquele que está pronto para perdoar. Como eu disse, o sangue de Jesus, ele é perfeito. O sacrifício de Cristo, ele é perfeito. Tá? Então não existe, não, é porque agora já o sangue de Jesus não funciona mais. Não, ele vai funcionar todas as vezes que você se arrepender de coração. E Deus conhece a nossa alma, ele sabe das nossas dificuldades, tá? Deus, ele sabe. E outra, foi ele que permitiu, né?
Foi Ele que permitiu tudo isso, Ele nos conhece. Então, nenhum pecado é maior do que o amor de Cristo Jesus para com as nossas vidas. O amor de Deus, ele é muito maior que qualquer pecado. E através desse amor e sua misericórdia, Ele nos perdoa e nos condiciona novamente para estarmos no querer e na vontade dEle. Hebreus capítulo 10, verso de número 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Tendo ousadia para entrar no santuário. Através do quê? Do sangue de Jesus. Se não fosse o sangue de Jesus, nós não conseguiríamos o perdão de Deus. E se conseguimos, é porque Cristo Jesus, Ele trabalhou por nós lá na cruz do Calvário e ainda hoje trabalha em nossas vidas, né? 1 João 2,1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E o perdão, amado, ele já foi dado, desde lá da cruz do Calvário. Mas para que isso seja feito na minha vida, eu tenho que me arrepender diante do Senhor, tá? Orar, uma oração de arrependimento e colocar diante de Deus a minha situação e pedir forças a Ele para que eu não faça e cometa mais. O perdão já foi dado lá na cruz do Calvário, mas ele só vai surtir efeito na minha vida se eu buscar ao Senhor ali em oração e arrependimento. Último verso para fecharmos este ensino. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João 2,12. Pelo seu nome. Nome de quem? Nome de Jesus. E através de Cristo Jesus. Há poder, amados. Há poder no nome de Jesus. A Bíblia nos mostra isso claramente. Então, através de Cristo, nós podemos viver uma vida em santificação. Não significa que nós não vamos pecar. Nós vamos pecar por várias vezes, em várias ocasiões. Mas isso não barra a santificação de Deus. Porque quando nós pecamos e nós nos arrependemos diante do Senhor, isso faz parte do nosso crescimento espiritual e da nossa santificação. Tá? Quem nunca orou pedindo, Deus, arranca de mim tudo que é ruim e deixa só o que é bom? Quem nunca orou isso? Todos nós já oramos. Deus fez isso? Não fez. Por quê? Por que Ele não fez? Ele não quer arrancar tudo de ruim e deixar só de bom? Ele quer. Mas por que Ele não fez? Porque faz parte do crescimento espiritual do ser humano. As coisas ruins que existem em nós, uma coisa ou outra, vai nos acompanhar até a sepultura. Para o resto da nossa vida vai existir em nós. Sempre aquele espinho na carne, né? Nos cutucando ali e tentando nos induzir ao pecado, ao mal. E às vezes a gente erra aqui diante de Deus, pede perdão ali. Tudo isso faz parte do nosso crescimento espiritual. Lógico que nós não podemos usar isso como desculpa para pecar, né? Como o apóstolo Paulo diz, né? Que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? E onde há o pecado, aí a graça ela vem agir. Aí Paulo vem falar, né? Então, quer dizer então que nós temos que pecar mais para ter mais graça? Não, em hipótese alguma. Jamais. Até porque isso não é uma questão de matemática, né? Não é uma matemática, tá? Então a graça de Deus, ela sempre vai superabundar o pecado. Mas não significa que então eu vou viver uma vida de pecado, vou deixar tudo, né, do jeito que tá, porque faz parte do meu crescimento espiritual. Não pode ser alguma. Nós temos que nos livrar do pecado, todos eles, a cada dia, vencer o pecado e viver uma vida em Cristo Jesus, para que nós possamos não só ter o melhor dessa terra, o melhor possível, mas principalmente obter a nossa salvação e a nossa vida ali no reino celestial, né, eternamente, em Cristo Jesus e com Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos grandiosamente. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, obrigado por tudo. Perdoa-nos de todos os nossos pecados. Nos ajude a vencê-los a cada dia. Trabalhe em nossas vidas, Senhor. Expulsa todo o mal que tem se levantado contra a nossa vida, todo adversário, e nos dê da tua vitória e realiza o teu milagre sobre a nossa vida, sobre a vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, amados, em nome de Jesus. Até a próxima, para nós estarmos juntos, aprendemos a palavra de Deus. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, reine em cada coração e todos juntos digamos amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.